O ano de 2023 do Flamengo foi horrível, não tem nem desenrolo, foi um dos piores anos que eu me lembro, assim, em questão de expectativa versus realidade. Saímos de um ano super vitorioso e entramos num ano patético, que perdemos tudo. Então a gente tem que falar de quem foi problema. Então eu venho trazer pra vocês o top 8 das maiores decepções do Flamengo 2023, sendo profissionais do clube. Rapidinho, antes de começar a lista, qual é o aniversário do Walter Minhoca? Se você errar, você vai ter que se inscrever no canal agora. Você falou 12 de janeiro, então você acertou. Se não acertou, então se inscreve no canal. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo número 8, Davi Luiz. Em 2022 já começava a dar sinal da idade, que é um excelente jogador, mas já tá velho. A verdade é essa. Isso acabava sendo maquiado por ele ser um jogador técnico muito bom e pelo sólido sistema que o Dorival tinha defensivo. Então não tomava muitos gols, não tinha muitas falhas, acabava que não aparentava tantos problemas. Mas 2023, ô meu pai, quando mudou o ano, mudou o técnico, mudou o sistema defensivo e aí expôs tudo. Foi péssimo na maioria dos jogos, falhou muito, errou passe adoidado, tudo que podia, só Jesus na causa. E o pior de tudo é que bateu a meta de jogos para renovação automática, então teremos Davi Luiz em 2024. Espero que talvez com o Tite ele dê uma melhorada, não vai ser difícil assistir. Número 7, Varela / Wesley, lateral direita. Essa é uma posição especial, vai ser a única que vai ter mais de uma pessoa, porque é a lateral direita como um todo. Eu vou excluir o Mateuzinho um pouco, porque ele passou a maior parte do ano com a perna quebrada. Só voltou agora, então eu vou tirar um pouquinho da crítica pra ele. Ah, mas a lateral direita é a nossa pior posição disparada. É, eu concordo 100%. Ah, então por que ficou em 7, Trick? Simplesmente porque ninguém esperava nada dessa posição. E que olha, Bagrela, Mateuzinho e o alargador de boné Wesley vai falar que é uma boa lateral direita. Ninguém vai esperar grandes coisas disso. Desde que o Rodinei saiu, a realidade é essa. Nós não temos bons laterais direitos, isso é fato. Claro, se o seu nome for Marcos Braz, que ele falou que não precisava, que a lateral direita já estava fechada e tudo mais. Todo mundo que vê os jogos sabia que a lateral direita não prestava. Mas mesmo já esperando que fosse ruim, a gente não esperava que fosse ser tão ruim, na moral. Sofremos o ano inteiro com essa posição. É o Bagrela falhando, é ele errando a marcação, é ele fazendo pênalti. Aí entra o Wesley, um pouco melhor no ataque, mas também é terrível na defesa igual a ele. E aí entra o Mateuzinho, começou um pouquinho bem e já tá horrível de novo. Me lembra aquela época do Pará e do Rodinei, antes do Rodinei começar a jogar futebol, que o melhor sempre era o que tava no banco. Que a gente tava vendo quão horrível era o que tá titular e a gente não lembrava tão bem quanto era no banco. E aí quando entra, a gente fala, caraca, esse é tão ruim quanto. O melhor deve ser o outro. Não é possível que o outro vai ser pior que esse. Aí entra e é tão ruim quanto. Mesmo se for manter o Wesley, mesmo se for manter o Mateuzinho, tem que ser pra reserva. A gente tem que contratar um cara bom pra lateral direita. Esses dois jovens podem crescer junto com o cara. E aí ficar pronto pra daqui a 2, 3 anos. Hoje, de jeito nenhum. E vamos logo pra número 6, a Vitor Pereira. Como é que esse animal pode estar em sexto só, Trick? Muito por causa do mesmo motivo que os laterais direitos. Nenhum flamenguista esperava que ele fosse fazer um trabalho absurdo. Claro, se seu nome for Marcos Braz, que contratou ele a peso de ouro, ou Mauro César, que é apaixonado por qualquer técnico gringo. Ele foi vice pro Dorival Júnior, que entre aspas não prestava, segundo os nossos dirigentes. Ele fez um trabalho no máximo mediano no Corinthians, com aproveitamento assim, bem ruim. E o elenco ainda odiava ele. Odiava. Foi um dos poucos técnicos ultimamente que o elenco inteiro comemorou a saída. Você pega então essas 3 características maravilhosas que ele tem, mais a pressão do Flamengo, não dá pra esperar muita coisa, né? Mas mesmo o mais pessimista dos caras que odiava o Vitor Pereira não esperava que ele fosse fazer um trabalho tão ruim, meu irmão. Que isso, ó, tá de parabéns. Se o assunto é a ruindade, a parada é com o Vitor Pereira mesmo. Se o ranking fosse de qualidade do ano, ele teria top 3 easy, porque o cara é muito ruim. Primeiro ele tentou usar o time campeão do Dorival, até faz sentido, mas se era pra usar o mesmo time, por que não manter o Dorival, né, Marcos Braz? Então... Tentou usar o mesmo time, deu errado. Tentou inovar, deu errado. Tentou jogar funcional, que nem o time funciona bem, mas ele nunca treinou funcional, então é óbvio que vai dar errado. Ele não sabe como criar um time funcional. Depois tentou jogar pro jogo posicional, óbvio que vai dar errado, porque esse elenco não tem ninguém que se dê bem no jogo posicional. Conseguiu não ir pra final do Mundial. Conseguiu perder pra estreante da Libertadores. Conseguiu ser humilhado na final do Carioca pelo Fluminense. Conseguiu perder todos os títulos do primeiro semestre. Então, uma multa rescisória estratosférica. Ó. Assim, é o emprego dos sonhos, né? Ser incompetente por alguns meses e ficar milionário. O problema todo é que foi as custas do Flamengo, né? Mas é aquilo, se fosse top 8 dos mais lixos do ano do Flamengo, aí ele ficaria no top 3. Mas como é decepção, eu já não esperava
grandes coisas dele. Então, 6º lugar tá ótimo. Mas falando dessa desgraça do Vitor Pereira, vamos pro 5º lugar, que tem muito a ver com o Vitor Pereira, com o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, que foi o número 5, goleiro Santos. Veio de um 2022, irmão, surreal. O cara pegava tudo, a bola agarrava dele, lá ele. Dava um rebote, não importa o chute, não dava rebote. Mas aí veio 2023, veio o Vitor Pereira, e o grande goleiro precisou jogar de volante, precisou virar volante, precisava jogar no meio de campo. Ele começava armando o jogo. Isso daí é um calabouço pra qualquer goleiro, é uma coisa muito arriscada pra qualquer goleiro. Ainda mais um goleiro que é limitado com os pés. Então começou a falhar na frente, começou a fazer besteira, começou a perder a confiança, e isso daí refletiu diretamente no gol, irmão. E aí o desempenho baixou muito, caiu muito, até o ponto que estamos agora no qual ele é 3º goleiro do Flamengo. Um cara da capacidade do Santos se tornou 3º goleiro no Flamengo. Perdeu completamente a confiança, no Flamengo não tem psicólogo, então é isso. Se tu fala pra alguém que o goleiro Santos ia virar o 3º reserva do Flamengo há 11 meses atrás, no ano passado, no final de 2022, a pessoa ia falar mas que é maluca, mas aí também qualquer pessoa ia falar que é maluco se eu falasse que o Flamengo mudou o técnico, que é campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, né, Marcos Braz? Desculpa, me excedi um pouco. Em 4º lugar temos ele, que o que tem de futebol ele tem de cabelo, ou seja, pouquíssimo, Thiago Maia. Teve diversos jogos maravilhosos em 2022, um apoio surreal ali na zaga, fazia a marcação bem, não deixava ninguém passar, e a gente viu que era tudo por causa do João Gomes. Assim como a gente vê também que agora é tudo por causa do Pulgar. Quando não tem Pulgar, meu irmão, aí o Thiago Maia vira o Diabo Maia, porque a gente fica exposto completamente às cagadas dele. Foi um open bar de falha na defesa, um open bar de falha no ataque, um open bar de falha na armação, voltando a recomposição andando, cruzamento na área não pula, uma maravilha, aquele... Recentemente, já com o Tite, ele deu um passe inexplicável pra trás no jogo contra o Santos, que a gente estava ganhando e dominando. O jogo já 1-0 pra gente, o time todo no ataque pra fazer o segundo, dominando as ações. O Thiago Maia pegou a bola num ataque, tocou a bola pra trás como se fosse pra um zagueiro, e a bola foi no pé do Soteldo. Foi uma coisa inexplicável. E agora o número 3, que todos os casos dessa lista, todos, sem falta, me deixaram puto. Esse é o único que me deixa triste de verdade. Número 3, maiores decepções do Flamengo, Gabigol. Cara, o ano do maluco começou repleto de expectativa. Herdou a 10, tava assumindo aquela skin do Maradona de Madureira, vindo de mais um gol em final de Libertadores pra dar o título pra gente. Tudo levava a crer que 2023 ia ser o ano que ele ia ser o grande cara do time. E foi completamente o contrário disso. Foi muito mal quase sempre que entrou em campo. Meio sem foco, parecia que não tava ligando muito pra futebol. Sabia de discussão, de reclamação e tudo mais. Saindo sempre da posição, claro que ele ficou numa posição assim, mas era porque o Pedro tava de centroavante e ele saía pra criar. Em 2023 ele era usado de centroavante e saía da posição dele pra criar. Tinha que jogar que nem em 2019, no facão, ele não parou de fazer facão. A coisa a qual ele era melhor, que era o facão, ele parou de fazer. Eu não sei o que aconteceu, se foi foco no trap, se foi farra, se foi curtição, se foi falta de motivação, se subiu a cabeça a questão da 10 do Flamengo, eu não sei se pesou, eu não sei o que aconteceu. Mas você vê esses últimos meses, não só agora que ele tá contundido, que ele tem uma lesão chatinha, eu não lembro qual foi a última vez que ele fez gol de bola rolando. Eu não lembro a última vez que ele entrou num jogo e decidiu, ou então entrou no jogo e mudou a partida. Eu não lembro. E é um cara que sempre foi decisivo e de mudança de partida, e isso me deixa muito triste, cara. É o grande ídolo da geração. É o que as crianças se espelham. Ele é a cara do Flamengo. Ele ainda é novo, ainda não é o fim do mundo pra carreira dele no Flamengo, de jeito nenhum. Ele pode mudar isso tranquilamente, é só ele botar a cabeça no lugar, querer jogar bola, querer ganhar títulos, querer ampliar a história dele no Flamengo. Só depende de você, Gabigol. É você que tem que mostrar isso, mas ninguém. Enquanto o Gabigol é só querer, o segundo lugar da lista, nem querendo ele vai ser um bom técnico, nem querendo ele vai crescer cabelo, porque o segundo lugar da lista é o Sampaoli, é o Sem Piolho, é o cara que mais me tirou do sério esse ano, disparado, irmão. Chegou aquela esperança de mudança, né, de ser alguém diferente do Vitor Pereira, porque ninguém vai ser pior que o Vitor Pereira, né? É muito errado, é aí que você se iludiu. O cara simplesmente arruinou, perdeu tudo que tinha ao seu alcance. Tudo que ele conseguia encostar, ele destruiu, virou bosta. Até as poucas coisas minimamente boas que tinham no time do Vitor Pereira, na verdade eram duas, que era o Ayrton Lucas na lateral esquerda voando e o Pedro fazendo um open bar de gol. Ele estragou essas duas coisas. O Ayrton Lucas nunca mais passou do meio de campo, inexplicável, foi colocado pra ser um terceiro zagueiro. Obviamente um cara ofensivo de terceiro zagueiro vai fazer merda. E pior ainda, o Pedro, que era o grande artilheiro do time já 2 temporadas, fazendo gol praticamente todos os jogos,
e o cara simplesmente parou de usar ele. E não basta ser ruim, tem que ser soberbo. Porque mudou a escalação em todos os jogos, sem falta, não repetiu nenhuma vez nos mais de 40 jogos que ele comandou o Flamengo, é surreal. Sinceramente, eu acho que ele não engoliu a questão de 2019, aquele time do Jorge Jesus, ele não engoliu aquilo. E esse é o arco de vingança do anime dele. Ele chegou em 2023 pra destruir o Flamengo e conseguiu. Pegar o time horroroso do Vitor Pereira e conseguir piorar, irmão. Olha... parabéns. Mas se essa praga inominável careca é o segundo lugar, quem vai ser o primeiro então? Quem escolheu ele? Ah, mas ele não é tão ruim assim, meu irmão. Qual o nível de decepção de você começar o ano com todos os campeonatos possíveis à disputa, porque a gente ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, então tem Supercopa, Recopa e Mundial pra jogar. Começou cantando, Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar. Começou falando que ia trazer reforços de nível mundial pra 2023. E aí esse cara decide mudar o técnico que foi campeão de tudo, que classificou a gente pra todas essas paradas, pra contratar o vice-campeão dele. Não aceitou a demissão do Vitor Pereira, quando claramente já não tinha mais jeito, como até o Vitor Pereira já tinha entregue o cargo, ele não aceitou a demissão. Por causa do ego, porque foi ele que escolheu. Então isso custou pra gente o primeiro semestre inteiro. Se ele assume o risco de mudar o técnico que foi campeão de tudo, antes dele perder um título sequer, aí a culpa é tua. Então esse é o top 8, me fala aí se você gostou, me fala aí quem você mudaria, me fala aí se você colocaria o Landim. E não se esqueça de se inscrever pra não perder nenhum vídeo, porque nessa off-season vai ter open bar de vídeo do Flamengo, irmão. Pode anotar aí, porque vai ter muito vídeo. A gente vai analisar de tudo pra fazer o melhor elenco pro Flamengo em 2024 e a gente voltar a ganhar título, porque eu tô doido pra gritar campeão de novo. Tamo junto, valeu, abraço.